90% dos gastos estejam liquidados. Então, ali a gente está num percentual menor, está em 87,44%. A gente tem esses 4 meses para dar uma organizada no orçamento e não deixar eles fechar menor do que 90%. Aí o saldo que sobra, ele vai para o próximo exercício. Questão da saúde. A saúde tem a questão das receitas de impostos e transferências, que é um somatório geral, desconsiderando a parcela extraordinária de FPM, de 54.655.000. O mínimo a se aplicar em saúde é 8.200.000 reais. E até o momento, o que nós temos? Nós temos 16.625.000, que representa 29,73% de empenho. Despesas liquidadas em saúde de 13.450.000, que representa 24,60%, e a despesa paga com saúde no montante de 13.282.000, que representa 24,30% das receitas do município. Para terem um direcionamento, em 2023, a gente estava lá com empenhado 29,21%, liquidado 28,78% e fechou com 28,41%. Em 24, pelo recebimento de várias emendas parlamentares, veio bastante recurso da União, esses fundo a fundo, a gente conseguiu não diminuir o gasto, mas manter a estrutura administrativa, a estrutura de gastos, mas diminuindo os percentuais. Então, foi para 20,89% do empenhado, 20,75% do liquidado e 20,50% do pago. E em 2025, como, de certa forma, o governo federal e o governo do estado não estão encaminhando tantos recursos, ainda que venha uma emenda boa de R$2 milhões para o Fundo Municipal, do Fundo Nacional de Saúde, e tem uma emenda de, acho que é 1.350.000, para cair também do médio e alta complexidade, mas, assim, ainda de recurso próprio, nós estamos lá gastando 29,73%, da despesa empenhada, da liquidada 24,60% e da paga 24,30%. Isso só nos primeiros 8 meses. Dos recursos gerais aplicados, então nós temos lá recursos, podem ver ali embaixo, recurso municipal, estadual e federal. De despesa empenhada 23.750.000, despesa liquidada 18.950 e despesa paga 18.786. Aqui entram os outros recursos, né, como agente comunitário de saúde, agente de endemias, saúde bucal, alguns recursos que vêm do governo federal e do estado também. Orçamento financeiro. Aqui é o que a gente tenta sempre observar, que no período é o quê? É gastar menos do que recebe. Isso daí na casa da gente, eu tiro por analogia à casa da gente, né, a minha casa eu falo. Então, assim, a prefeitura a gente tenta organizar da mesma forma, que é o quê? Receber mais e gastar menos. Não que o gasto não tenha que ser efetivamente gasto, mas a gente tem que prezar por uma saúde financeira melhor para o município, para que as atividades desenvolvam com tranquilidade nas áreas. Então, de receitas realizadas no primeiro e segundo quadrimestre foi 93.661.000. Nós temos despesas empenhadas ali, ó. Então, é o nosso cartão de crédito da prefeitura que está lá, 127.700.000. Só que desses valores empenhados, nós temos muitas obras ainda que estão acontecendo, tem um portal que está sendo construído, várias pavimentações, o centro de eventos, então tem várias obras ainda ocorrendo. Então, de despesas liquidadas, nós temos quase 85 milhões. Então, nós temos um comparativo entre receitas realizadas e despesas liquidadas, um saldo de caixa ainda de 8.700.000. Resultados alcançados em 2025, o saldo financeiro. O que o saldo financeiro verifica? A execução do orçamento mais o extra-orçamentário, os restos a pagar lá do ano passado, que a gente continuou pagando esse ano. Então, a gente vê a disponibilidade de caixa, que tem de caixa da prefeitura versus os empenhos, de duas formas, os empenhos liquidados e os empenhos globais. Então, se você for olhar o empenho próprio, nós temos um saldo negativo de 5.800.000, e do liquidado próprio, nós temos 7.100.000 de saldo ainda. Então, assim, temos que aguardar os últimos 4 meses, acompanhando,
segurando empenhos e liquidando só o que tem de receita no município. E do empenhado total, com todas as obras, com todo o recurso estadual, federal, de operação de crédito, nós temos um negativo ainda de 13.450.000. Só que no liquidado com todos os recursos totais, a prefeitura ainda tem um caixa de 30.150.000. Então, isso é um acompanhamento, é olhar o cartão de crédito, saber que tem que pagar, esperar a receita do próximo mês e segurando os empenhos para não gastar mais do que recebe durante o ano, para evitar rejeição de conta, todo o problema que o tribunal analisa e que rejeita a conta do gestor. Então, da minha parte é isso. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à disposição para perguntar. A parte financeira é um negócio que dá um pouquinho de sono, ainda mais depois do almoço. Mas eu vou ficar com vocês aqui, que eu quero acompanhar cada área da saúde que vai falar, que eu acho muito interessante, muito importante para o nosso município. Tá bom? Obrigado. Bom, boa tarde. Os últimos serão os primeiros. Bom, vai ser sucinto também, que nem foi lá no agendamento. Segundo quadrimestre, as cotas que nós ofertamos, que nós ganhamos. O AME, como eu falei lá, também foi bem tranquilo. Teve absenteísmo teve, mas foi bem pouco, graças a Deus. Mas foi de oftalmo. Se querem perguntar, é só me chamar, tá bom? Os exames também, mesma coisa. Mamografia, o que mais teve? E tem demanda bastante ainda. Operação de articulação. O HRLB. A gente ganha pouca vaga, então o absenteísmo também é pouco. Tivemos alguns que não tivemos absenteísmo. Graças, olha lá, o cardiovascular, o que foi agendado ninguém faltou, hérnia não faltou, doenças do fígado, hepato, nutrólogo, que foi bem pouco também, e obstetrícia de alto risco. Exames também. Também tivemos pouco agendamento, o raio-x também do HRLB. Que é pouquíssimas, que é neuropediatra e psiquiatria. Psiquiatria temos aqui, então usamos muito pouco. Neuropediatra, como tem aqui também, então nossa demanda a gente ganha pouco aqui também e a gente agenda mais aqui no município. São João também é a mesma coisa, pouca cota, recebe pouco absenteísmo. Exames, só recebemos ultrassom do São João. São João está voltando agora, né? Então, vai aumentar, porém, bem pouquinho por enquanto. O HRR, também pouca cota, pouco absenteísmo. Esse OCI primeiro foi dado um mês, depois não deram mais. Eu acredito que não tenha dado certo, foi experiência, né? E aqui o que a gente agenda aqui na cidade, Espiro e neuropediatra. Tivemos, assim, o neuropediatra tem um Miguel que fica na cola dos pacientes para pegar encaixe e tudo, mas mesmo assim a gente teve. Espiro, não temos mais demanda, acabou. Ali vai aparecer que tem, quando eu contei tinha, mas não tem, que vai ter mais um agendamento para outubro, aí acabou a demanda reprimida. Demanda, ó. O que mais nós temos? Dermato, normal, gastro, normal, neuro e otorrino. Otorrino é praxe. Então, isso é o que está no sistema, tá? Não é o valor real. O otorrino tem muito mais que 352.
E os exames. Como estamos fazendo ultrassom aqui no município, então minha demanda de ultrassom de mama, próstata, abdômen está bem pouco. O que mais tem na demanda é articulação, que não fazem aqui. E regulação também, ressonância tomografia também não é o valor real. Quando eu contei era isso, mas a Adriana regula todo dia, aceita agendamento todo dia, então acaba não sendo isso. Mamo de rastreio, mamo diagnóstico, que mais tem. Expiro, que não é o valor real, já acabou, se eu não me engano, já acabou. Endoscopia normal e ecocardiograma. Como eu falei com a Ju, se pudesse ver o doutor Adailton para fazer o eco, que já foi feito uma vez com a Vivi. Só. Muito obrigada. A todos. Eu vou estar fazendo a demonstração das atividades das estratégias de saúde da família. A nossa estrutura física continua a mesma, não houve nenhuma mudança. Nos recursos humanos, a gente teve algumas mudanças por conta dos agentes comunitários que eram contratados, que agora a gente conta só com um que está contratado ainda, até mês de novembro. Aí também já se encerra esse contrato, aí fica só os que já estavam, são os de carreira. As ações que foram realizadas pelas equipes nesse quadrimestre. Consultas médicas no quadrimestre. Em Serra do Cafezal foram 452, Vila São José e Barra Funda 647, em Santa Rita foram 790, Ribeirão Bonito, Vista Grande e Moraes 584, Jardim Alvorada e Oliveira Barros 1772, Pedro Barros e Musácia 825, Jardim Holanda 647, no FAU 420. O número de consultas de enfermagem no quadrimestre. Em Serra do Cafezal foram 190, em Vila São José e Barra Funda 300, Santa Rita 1070, Ribeirão Bonito, Vista Grande e Moraes 181, Jardim Alvorada e Oliveira Barros 475, Pedro Barros e Musácia 238, Jardim Holanda 515 e no FAU 476. Procedimentos de enfermagem feitos no quadrimestre. Aquilo lá era o enfermeiro, os procedimentos do enfermeiro, essa daqui é dos técnicos de enfermagem. Em Serra do Cafezal, 1103, em Vila São José e Barra Funda, 1034, Santa Rita, 1437, Ribeirão Bonito, Vista Grande e Moraes, 806, Jardim Alvorada e Oliveira Barros, 1389, Pedro Barros e Musácia, 1187, Jardim Holanda, 1065 e no FAU, 975. Aqui é o número de visita domiciliar pelo agente comunitário de saúde. Em Serra do Cafezal, nós temos 2 agentes, foram realizadas 1.935 visitas. Em Vila São José e Barra Funda, nós temos 5 agentes, foi 3.163 visitas. Em Santa Rita, foram 3.246 visitas. Ribeirão Bonito, Vista Grande e Moraes, 1.883. Jardim Alvorada e Oliveira Barros, 4.612. Pedro Barros e Musácia, 1.027. Jardim Holanda, 1.409. E no FAU, 1.092 visitas.
Alguns registros fotográficos feitos pelas equipes das ações. A gente teve o Agosto Dourado. Todas as equipes fizeram, né? Mas para não ficar repetitivo, eu não coloquei foto de todas. Teve o Agita, Agita Galera, Agita Escola, Agita Mundo, Agita. A gente também fez com a participação dos alunos na escola, porque esse ano a proposta era que fosse feita com as crianças, então a gente fez. Todos os alunos bastante se mexendo, isso é muito importante. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Boa tarde a todos. Já abriu. A apresentação da vigilância em saúde, né? Segundo quadrimestre. Vigilância. É esse o quadro de colaboradores da vigilância, o coordenador, o enfermeiro, o veterinário, técnico de enfermagem, um agente de saneamento, 5 agentes de controle de endemia, um auxiliar de serviços gerais e um motorista. Planilha nós temos 2 carros, né, que fazem a vigilância em saúde, o Palio, né, de maio a agosto, ele andou 5.727 km, e o Kwid, que andou 12.597 km. Por que o Kwid anda mais do que o Palio? Porque o Kwid ele faz todas as quintas-feiras, né? Ele faz registro e Pariquera-Sul. Pega insumos, vacinas, tudo que é a demanda do município, da parte da saúde, traz para o município para poder dar andamento e distribuição para a população. Atividades realizadas pela vigilância sanitária, né, de maio a agosto. Cadastro de estabelecimentos, 42. Inspeção dos estabelecimentos, 119. Licenciamento do estabelecimento, 101. Inspeções em estabelecimentos de alimentos, 50. Inspeções em estabelecimento de interesse à saúde, 38. Inspeções em SFs, 13. Recebimentos e denúncias e reclamações, 15. Foram atendidas as 15 reclamações, né? Inspeção na sala de vacina foram 11. Inspeção em cozinha nas escolas e creches municipais, 18. Realização